Meu amor, eu te amo. Vai sair na foto dizendo que te amo. Muito bem, tá filmando você dizendo que me ama. Galera, você me ama. Não gelo, não. Peraí, Bacatã, cratera. Saia. Saia, Alan. Reportagem direta. A mocidade está aqui. Como é o nome disso aqui mesmo, hein? É do não sei o que lanche, a mocidade. Aqui, Jumara. Vai, câmera. Jumara. Amada. Essa daqui. Câmera. Essa daqui, Heloísa. Aquela dali, Luana. A nossa, Anuna. Aquele dali, o irmão Edson. A irmã, Clésia. Lembrando que ela está esperando o bebê, viu? Outra moçada. Essa daqui é Rosinha, nossa regente. Adriane, Amara das Caras. Matéria, Rafaela. Essa daí é a Ariane, Alan. E queimou! Eu!